Em 1923, lá na Alemanha, as pessoas iam para a padaria com carrinhos de mão abarrotados de dinheiro para tentar comprar um único pão. Nossa, sim, Jonas. É uma imagem desesperadora, né? Exato, Monique. E hoje, tipo no Brasil moderno, basta a gente abrir o noticiário e ouvir que o dólar subiu alguns centavos para bater aquele desespero automático. O pessoal já pensa, pronto, amanhã de manhã tudo vai estar mais caro. Pois é, mas será que o fenômeno da inflação é tão simples, tão direto e mecânico assim? Essa é a grande questão, Jonas. Com certeza. A verdade é que a inflação sem exageros, a força invisível mais poderosa que existe. Ela molda não só os preços no supermercado, sabe? Mas a estabilidade das democracias, a ascensão de regimes autoritários e, claro, o fluxo de investimentos no mundo todo. É gigantesco. E para quem nos acompanha, ter um contexto exato do nosso material de hoje, eu quero lembrar que hoje é terça-feira, 17 de março de 2026. Isso aí. E o levantamento criterioso de todos os dados, pesquisas e fontes para esse nosso mergulho profundo foi concluído exatamente nesta mesma semana, tá? Portanto, o panorama que a gente traz é super atualizado. O nome do nosso podcast é Macroeconomia e o título do episódio de hoje é Entendendo a Inflação a Fundo. E a nossa escalada de hoje está desenhada justamente para quebrar mitos, Jonas. A gente vai fazer uma viagem no tempo, vamos dissecar desde a falsificação física de moedas lá no Império Romano até o brilhantismo do Plano Real. Uma viagem em tanto, hein, Monique? Nossa, sim. E vamos desconstruir aquele mito de que se o dólar sobe, tudo sobe. Vamos entender a mecânica da estagflação e mapear os novos riscos do século XXI, tipo a inflação verde e o envelhecimento populacional. É um mapa completo, né? Exato. É um mapa de 27 dimensões sobre o fenômeno que move a macroeconomia. É um roteiro denso e muito fascinante, Monique. E desde já, eu agradeço imensamente a nossa audiência pela companhia. E claro, antes da gente iniciar essa investigação, fica aquele nosso lembrete essencial. Importante avisar o pessoal. Com certeza. Inscrevam-se no canal Macroeconomia. O nosso canal traz compilação de análises e notícias sobre macroeconomia, tecnologia e inteligência artificial. Então não deixem de acompanhar, curtir e compartilhar. O recado é que tá dado, Jonas. Então, para a gente começar com o pé direito, a gente precisa limpar o terreno daquele erro conceitual mais frequente, sabe? Aquele do senso comum. Esse mesmo. O senso comum costuma resumir a inflação como sendo simplesmente o aumento de preço das coisas. E faz sentido que pensem assim, Monique. Afinal, é o sintoma que a gente sente no bolso, né? Mas eu sei que, tecnicamente, dizer que inflação é só preço alto é tipo confundir a febre com a infecção. Olha, perfeita analogia, Jonas. A inflação, na definição mais rigorosa, é um desequilíbrio estrutural. É a diferença entre a quantidade de moeda circulando e a quantidade de bens e serviços disponíveis na economia real. Então é excesso de dinheiro para pouco produto. Basicamente, o resultado matemático disso é a perda generalizada e progressiva do poder de compra da moeda. E existem dois motores principais para isso. O primeiro é a inflação de demanda. Certo. E para ilustrar essa inflação de demanda, Monique, vamos fugir daquele exemplo clássico da padaria. Vamos olhar para a indústria de tecnologia, tipo a crise dos microchips que o mundo viveu em 2021. Nossa, excelente caminho, Jonas. O que aconteceu com os chips naquela época? A economia estava reabrindo, as famílias tinham dinheiro poupado, ou daqueles auxílios do governo, né? Todo mundo queria comprar notebook, carro, videogame. Exato. A demanda explodiu do nada, mas a capacidade das fábricas lá em Taiwan para produzir esses chips continuava a mesma. A oferta não acompanhou a injeção de dinheiro. Pois é. E o que a indústria faz quando tem dezenas de compradores disputando um único chip? O preço dispara. Isso é inflação de demanda, sabe? É excesso de liquidez correndo atrás de escassez de produção. Ficou muito claro, Monique. E qual seria o segundo motor? O segundo é a inflação de custos. Nesse cenário, Jonas, a demanda da população não mudou. Ninguém está comprando mais. Mas o custo para produzir ou transportar a mercadoria ficou bem mais caro. Dá um exemplo histórico pra gente. O maior exemplo é o choque do petróleo de 1973. O barril quadruplicou de preço da noite para o dia.
E como o petróleo é a base do frete, da energia, dos plásticos, a cadeia produtiva inteira encareceu. E aí as empresas repassam isso. Exatamente. Para não quebrar, elas repassam esse custo para o consumidor final. Certo, Monique, mas olha só, deixa eu fazer o advogado do diabo aqui. Porque o pessoal que acompanha a gente é crítico. Manda bala, Jonas. Se der uma geada, tipo super severa, no sul do país, e o preço do tomate triplicar lá no mercado da esquina, isso não é inflação de custos? Porque para a família que faz a feira, o custo de vida aumentou, né? Jonas, essa provocação é fantástica e é exatamente onde muita gente boa se confunde. A resposta curta é: não. Não. Como assim? O encarecimento do tomate por causa de uma geada não é inflação sistêmica. É só um ajuste de preço relativo. Ajuste de preço relativo. Explica melhor para nossa audiência. Claro. Pensa o seguinte: a geada destruiu a safra. O tomate ficou escasso e encareceu. Mas o valor do seu dinheiro, da moeda em si, não foi destruído. Ah, entendi. Aquela mesma nota de R$ 100 continua comprando a mesma quantidade de geladeiras, cortes de cabelo ou mensalidades escolares de antes. A inflação de verdade, a sistêmica, é quando a moeda derrete, de forma geral, sabe? Ela perde o poder de compra em quase todos os setores ao mesmo tempo. Perfeito, Jonas. Só que tem um detalhe sombrio aí. Seja por demanda ou por custos, quando a inflação realmente se instala, surge o pior fenômeno de todos: a inflação inercial. É tipo a serpente que morde o próprio rabo. A serpente que morde o rabo. E por que ela faz isso, Monique? A inércia acontece quando a economia liga o piloto automático do repasse. Exatamente isso, Jonas. Na inercial, os preços já não sobem mais por causa da falta de chips ou de petróleo. Eles sobem puramente pela expectativa psicológica e contratual de que vão subir. Tudo vira indexado, né? Tudo. Aluguel, salários, energia, mensalidades escolares, tudo passa a ser atrelado à inflação do mês passado. Isso cria uma memória inflacionária infinita. O movimento de ontem dita aumento de amanhã. Independentemente de como está a lei da oferta e da demanda hoje. É cruel. E para a gente entender o tamanho das consequências dessa serpente, Monique, a história mostra que a inflação não é um privilégio moderno, nem uma jabuticaba brasileira. O mecanismo de corroer o dinheiro é antigo, né? Nossa, muito antigo, Jonas. Ele acompanha a civilização desde que inventaram o dinheiro. O Império Romano é o maior laboratório sobre isso. Conta essa história para nossa audiência. Bom, a moeda de prata deles era o denário. Uma moeda super forte, era tipo o padrão global da época. Mas ali, a partir da crise do século III, os imperadores começaram a precisar de somas astronômicas para financiar guerras. O Estado gastando mais do que arrecadava. Clássico, né? Só que eles não geravam riqueza para bancar isso. Mas e aí, Monique? Eles não podiam simplesmente ligar a impressora de dinheiro digital igual se faz hoje em dia? Não, mas eles fizeram o equivalente físico da impressora, Jonas. O imperador Nero e os que vieram depois começaram a recolher os denários de prata, derreter as moedas e misturar metais bem mais baratos, tipo bronze e cobre. Nossa, falsificação estatal. Total. Na época do Nero, o denário tinha uns 90% de prata pura. Algumas décadas depois, esse teor despencou para menos de 5%. E a população não era boba, sabe? Claro, eles devem ter percebido a diferença. Perceberam que a moeda estava mais leve, com cor esquisita e, no fundo, não valia mais nada. E qual foi a reação do mercado romano? A confiança evaporou na hora, Jonas. Os comerciantes passaram a exigir muito mais moedas para entregar o mesmo saco de trigo de antes. Os preços simplesmente explodiram. Mas espera aí, Monique. O império era absoluto. O imperador Diocleciano não tentou resolver isso na canetada? Tipo, proibindo o aumento de preço sob pena de morte? Tentou. Ele lançou o famoso Édito Máximo, congelando o preço de absolutamente tudo. E o resultado? Um fracasso colossal. Os produtores simplesmente esconderam as mercadorias. Ninguém ia vender a preço tabelado se a moeda não valia nada, lógico. Exato, Jonas. Surgiu um mercado negro gigante e o abastecimento da cidade simplesmente colapsou. O que nos leva a uma reflexão muito importante, Monique.
Quando os governos de hoje, sabe, com a desculpa de estimular a economia, adotam um afrouxamento quantitativo, ligam a impressora para cobrir déficit sem gerar riqueza real, Eu já sei onde você quer chegar. eles não estão fazendo exatamente a mesma coisa que os romanos. Não é só diluição da prata do denário, mas disfarçada com tecnologia moderna. Jonas, a sua leitura é cirúrgica. E os dados históricos sustentam isso. O mecanismo central é igualzinho. Expandir a base de dinheiro sem expandir a base de valor real. É o denário de bronze versão digital. Impressionante. E quando você inunda a economia com dinheiro, o choque de preços é inevitável. A gente viu isso na Espanha no século XVI, com a prata de Potosí. Chegou tanta prata das Américas que os preços subiram 400%. E claro, a gente tem o trauma definitivo que eu até citei no comecinho da nossa conversa. A hiperinflação lá na Alemanha de 1923. Esse caso é assustador, Jonas. A Alemanha, fundada em dívidas de guerra, ligou as impressoras num nível doentio. O dinheiro perdeu totalmente a função de reserva de valor. O pessoal recebia o salário de manhã e corria para o mercado, né? Sim, porque à tarde aquele dinheiro já valia a metade. As poupanças viraram pó, Jonas, e isso destruiu a classe média alemã. E acabou rasgando o tecido social. Pois é, e a história mostra que essa desintegração econômica gerou um ressentimento profundo que, infelizmente, pavimentou o caminho para o nazismo anos depois. É uma cadeia causal muito pesada, Monique. Mas, dando um salto para a modernidade, as nossas fontes apontam que, nos anos 70, surgiu um monstro macroeconômico novo. A famosa estagflação. O termo que tira o sono de qualquer banco central. Até a década de 70, Jonas, os economistas confiavam cegamente na chamada curva de Phillips. E o que dizia essa curva? Ela dizia que tinha um balanço matemático. Se você quisesse desemprego baixo, tinha que aceitar uma inflação um pouquinho maior. E vice-versa. Mas nunca os dois altos ao mesmo tempo. Só que o choque do petróleo quebrou essa regra. Quebrou totalmente. O petróleo encareceu tanto os custos de produção que as fábricas começaram a demitir em massa. A economia parou, o estágio de estagnação, mas os preços continuaram subindo violentamente. Por causa dos custos de energia? Exato, isso é estagflação. Inflação alta, economia parada e desemprego explodindo. E a cura que os Estados Unidos aplicaram foi uma cirurgia de altíssimo risco. O famoso choque do Paul Volcker, né, o presidente do Fed na época, ele jogou a taxa de juros lá para inacreditáveis 20% ao ano. Mas, Monique, como que isso resolveu? A lógica do Volcker foi brutal, mas necessária. Com juros a 20%, ninguém nos Estados Unidos pegava crédito para consumir ou investir. A demanda despencou. O famoso freio de mão puxado. As empresas foram forçadas a cortar preços para desovar os estoques. Ele basicamente sufocou a economia para conseguir estrangular a inflação. O problema, Monique, é que quando a maior economia do mundo dá uma freada brusca dessas e o dólar fica caríssimo, o mundo inteiro bate a cabeça no para-brisa. Especialmente nós aqui no Brasil. Sem a menor dúvida, Jonas, esse choque de juros do Volcker desencadeou a crise da dívida externa nos anos 80. O Brasil devia muito, em dólares com taxas flutuantes. Foi uma tempestade perfeita. Foi. Essa dívida impagável nos empurrou para um verdadeiro labirinto inflacionário. Tivemos uma década inteira de planos fracassados, sabe? Cruzado, Bresser, Verão, Collor. E aquele confisco traumático das contas correntes que todo mundo lembra. E todos esses planos falharam porque tentavam reeditar o imperador Diocleciano, certo? Exatamente, Jonas. Eles congelavam preços na canetada, atacavam a febre, mas ignoravam a infecção. A máquina pública continuava gastando bem mais do que arrecadava, até que surgiu a genialidade institucional do Plano Real. E o pulo do gato ali não foi dar uma marretada na economia, mas sim criar a URV, né? A Unidade Real de Valor. A mecânica da URV é uma obra de arte, Jonas. Deixa eu ver se consigo sintetizar para o pessoal que nos ouve. Em vez de congelar o preço do leite, por exemplo, o governo disse que o leite custava uma URV. O preço em cruzeiros subia todo dia, mas na cabeça do cidadão continuava sendo uma URV, que era pareada ao dólar. E aí, Jonas?
Aí, quando o governo finalmente transformou o RV na nota física do real, o cérebro das pessoas já estava psicologicamente ancorado na estabilidade. Foi isso. A sua síntese foi perfeita. A URV alinhou os preços relativos e desativou a bomba relógio daquela memória inercial e fez isso sem forçar nenhum congelamento. Fantástico. Foi uma transição psicológica e matemática brilhante, Jonas. E graças a isso, a gente venceu a hiperinflação. Vencemos a hiperinflação, mas não matamos a inflação. E aproveitando que a gente tocou no Brasil e no dólar, Monique, eu quero colocar um mito muito popular na mesa. Opa, vamos lá. Nas redes sociais, sempre que o câmbio oscila, o pessoal repete como um mantra: o dólar subiu, então amanhã absolutamente tudo vai ficar mais caro na mesma proporção. É uma relação matemática assim tão direta? Jonas, a gente precisa desconstruir isso urgentemente. Não é uma relação de 1 para 1. Existe um conceito na economia chamado pass-through cambial. E o que ele mede exatamente? Ele mede justamente o repasse dessa variação do dólar para os preços internos ao consumidor. E, historicamente, no Brasil de hoje, se o dólar sobe 10%, o impacto no nosso IPCA fica entre apenas 1% e 2,5%. Nossa, esse número surpreende muita gente. Por que o repasse para o nosso bolso é tão menor do que a alta da moeda americana? O segredo está na composição da nossa economia, Jonas. Primeiro, uma parcela imensa do que a gente consome são os serviços não comercializáveis, os chamados non-tradables. Dá um exemplo. O corte de cabelo no barbeiro, a mensalidade da escola das crianças, o encanador. A estrutura de custos desses serviços é puramente local. Eles não sobem de preço no dia seguinte só porque a cotação em Nova York mudou, entende? Faz todo sentido, Monique. E imagino que o próprio varejo atue como um amortecedor, né? Com certeza. Pensa num empresário que importa fones de ouvido da Ásia. Ele sabe que se repassar 100% do salto do dólar para o preço na prateleira, ele simplesmente não vende. O consumidor não tem como pagar. Pois é, o brasileiro não tem renda elástica. Então o lojista absorve parte dessa alta, espremendo a própria margem de lucro para não perder o cliente. O risco real da nossa inflação não é o câmbio isolado. E qual é o risco estrutural, então? É a dominância fiscal e o excesso de demanda. Isso muda totalmente a perspectiva sobre as manchetes que a gente lê todo dia. E por falar em IPCA, Monique, a sopa de letrinhas dos índices no Brasil confunde muita gente. A gente tem IPCA, IGPM e INPC. Como é que se afere a febre com precisão hoje? Realmente, a sopa de letrinhas é vasta, Jonas. Mas o rei incontestável é o IPCA. Ele é o índice oficial usado como meta pelo Banco Central. Porque ele reflete o consumo da maioria, né? Sim, reflete cerca de 90% das famílias urbanas. Mas olha, dentro do IPCA, os analistas focam muito no chamado núcleo da inflação, ou core inflation. E por que focar no núcleo e não no índice cheio, Monique? Porque o índice cheio tem muito ruído, Jonas. Lembra do seu exemplo da geada e do tomate? Ou um choque geopolítico que faz a gasolina disparar num mês e desabar num outro? Esses eventos bagunçam a leitura. Bagunçam muito. O núcleo da inflação exclui ou suaviza essa volatilidade de alimentos e energia. Ele mostra para o Banco Central se a doença estrutural dos preços está se espalhando. Entendido, mas a gente não pode esquecer do colapso microeconômico que a gente viveu com o IGPM nos aluguéis em 2020. Foi um erro clássico de diagnóstico, não foi? Foi um desastre de calibragem contratual, Jonas. O IGPM foi criado lá atrás para medir preços no atacado, matérias-primas e impacto cambial. E em 2020 o mundo parou. As cadeias globais pararam, as commodities explodiram e o IGPM bateu absurdos 23,1% no ano. Só que a inflação real das famílias, medida pelo IPCA, estava ali nos 4,5%. E quem tinha aluguel atrelado ao IGPM tomou um reajuste fora de qualquer realidade, né? Foi uma punição brutal baseada no termômetro errado. Exatamente, Jonas. E falando em termômetro e remédios, tem um paradoxo na teoria monetária que eu queria que você explicasse para a nossa audiência. A regra diz que, para conter a inflação, o Banco Central sobe a taxa Selic. Certo. Mas se os juros sobem, o crédito para as empresas fica muito mais caro. Por que esse aumento do custo não é repassado para o produto, gerando ainda mais inflação? Como encarecer o dinheiro esfria os preços? Essa sua linha de raciocínio é super intuitiva, Jonas. É a dúvida de muitos empresários. Mas a mecânica funciona por outra via.
A alta da Selic opera pela destruição de demanda agregada. Como assim? Quando os juros sobem muito, o crédito fica inacessível para as famílias. O financiamento do carro e da casa param, as vendas desabam, sabe? As pessoas param de comprar. E aí as empresas, vendo que os clientes sumiram, cancelam os planos de expansão. Então, a força da queda nas vendas engole o aumento do custo financeiro da empresa. Exato, Jonas. A queda na demanda é tão violenta que a empresa não tem poder de barganha para repassar o custo do juro. Se ela subir o preço, ela simplesmente quebra por falta de vendas. O remédio amargo força a economia a recuar. Isso mesmo. Mas existe um calcanhar de Aquiles nesse mecanismo, uma armadilha muito perigosa chamada dominância fiscal. Eu ia perguntar exatamente sobre isso. O que acontece se o governo que define a meta for o maior devedor da praça e estiver gastando sem parar? Acontece um curto-circuito na economia, Jonas. Se o mercado percebe que a dívida pública virou uma bola de neve impagável, subir a Selic perde o efeito curativo e vira veneno. Porque encarece a dívida do próprio governo, né? Perfeito. Os investidores entram em pânico, achando que o governo vai dar calote ou imprimir dinheiro loucamente para pagar a conta. Aí o capital foge do país, a moeda despenca, o câmbio explode e a inflação volta rasgando. E o Banco Central fica de mãos atadas. Totalmente atadas. E quem paga a conta, Jonas, é a população. A inflação é um imposto regressivo. Sabe, ela confisca o poder de compra silenciosamente e pune os mais pobres, que não têm como se proteger no mercado financeiro. Uma explicação transparente e muito necessária, Monique. Bom, tendo dissecado a mecânica histórica e os instrumentos de hoje, a gente precisa virar o telescópio para o futuro. Vamos lá. Aquele longo período de inflação mundial adormecida, a chamada grande moderação, acabou. O que os dados projetam. Mas antes, peço que você posicione o nosso alerta rigoroso sobre as fontes. É mandatório, Jonas. Tudo que a gente vai abordar a seguir é uma reflexão pautada puramente na história das classes de ativos e na teoria acadêmica. Não representa de forma alguma recomendação de investimento, compra, venda ou aconselhamento financeiro. Estamos super de acordo, Monique. Feita essa salvaguarda, como os capitais historicamente tentaram se blindar nesses cenários? No histórico do mercado brasileiro, os agentes buscaram escudos como o Tesouro IPCA+, que remunera uma taxa prefixada mais a variação da inflação, garantindo o juro real. E na economia real? Investidores costumam buscar imóveis e fundos imobiliários, os FIIs, apostando que bons contratos de locação conseguem repassar a inflação no longo prazo. Entendi. Mas o jogo das próximas décadas vai ser governado por forças novas e muito monumentais. Nós temos vetores deflacionários poderosos, como a tecnologia, né? A famosa lei de Moore. Sim, a tecnologia é a âncora deflacionária mais agressiva que a gente tem. A lei de Moore estipula que o poder dos chips dobra e o custo cai pela metade rapidinho. Um celular básico hoje é mais potente que a Apollo 11. E isso barateia muita coisa. Barateia a comunicação, a logística, o entretenimento. Isso segurou a inflação para baixo durante décadas. Mas, Monique, se a tecnologia empurra a inflação para baixo, eu olho para duas transformações gigantescas no horizonte e vejo pressões no sentido oposto. Quais você disse? A transição energética e o rápido envelhecimento populacional. Como eles vão jogar essa balança de preços nas próximas décadas? Jonas, você colocou o dedo nas duas maiores incógnitas estratégicas do século. O primeiro vetor é a inflação verde, a greenflation. Explica para nossa audiência o que é isso. A transição do petróleo para o modelo de energias limpas tem um custo imenso de capital. E o pessoal precisa entender que essa transição embute um prêmio, uma taxa extra que todo mundo vai pagar. Porque os materiais são caros, né? Sais de lítio, níquel, cobre para as baterias. E abrir minas para extrair isso demora anos. Então essa escassez estrutural encarece as cadeias. E sobre a demografia, Monique? Qual é o peso de uma humanidade que vive mais e tem menos filhos? Esse é o paradoxo do envelhecimento, Jonas. De um lado, uma população idosa consome menos bens, compra menos carros e poupa mais. Isso é deflacionário. O Japão é a prova viva disso nas últimas 3 décadas. Mas tem o outro lado da moeda. Tem. O envelhecimento gera uma demanda explosiva por serviços de saúde e cuidados intensivos. E na saúde, você não consegue automatizar o tempo de um cirurgião com tanta facilidade. Os salários e custos sobem muito.
Esse embate vai definir a inflação do nosso futuro. Que mergulho analítico incrível, Monique. Fica evidente que a complexidade vai muito além do dólar e da padaria. E para amarrar todos esses estudos, qual é o veredito final sobre o que realmente sustenta o valor da moeda? A grande síntese, Joanas, é que a inflação é, no fundo, uma métrica puramente psicológica e institucional. Ela mede a confiança inabalável que um povo tem de que as lideranças não vão dilapidar o valor de seu trabalho. Onde tem respeito pelas contas públicas, a inflação é contida. Exato. E onde essa confiança desmorona, o dinheiro simplesmente vira fumaça. Uma conclusão brilhante, Monique. E para a audiência que está com a gente, eu quero deixar um pensamento provocativo sobre as moedas do futuro. A gente falou de tecnologia e de controle estatal. A grande fronteira agora são as moedas digitais de bancos centrais, a CBDEX, tipo o Drex, o real digital. Diferente do papel, a moeda digital pode ser programada. Isso é muito louco, né? Sim, teoricamente um banco central poderia aplicar juros negativos diretos na sua carteira digital, para te forçar a consumir ou botar prazo de validade no seu dinheiro numa recessão. A pergunta que fica para o pessoal mastigar é: essas moedas serão a arma cirúrgica definitiva contra a inflação ou uma nova ferramenta de controle governamental sem precedentes? É o tipo de dilema que vai definir a próxima era global, Jonas. Sem a menor dúvida. Bom, e antes de nos despedirmos, faço questão de ler na íntegra o aviso essencial das nossas diretrizes. Esse material é um compilado de projeções abertas de fontes terceiras e tem caráter meramente informativo e educacional. Não quer apresentar nenhum viés ideológico. Não constitui recomendação de investimento ou aconselhamento financeiro de nenhuma natureza. Projeções estão sujeitas a frequentes revisões de acordo com as novas informações obtidas, novos fatos externos e mesmo novas narrativas. De igual forma, desempenhos passados não são garantia de desempenhos futuros. Agradeço enormemente pela escuta atenta de quem nos acompanhou ao longo de toda essa jornada analítica. O convite está aberto para que vocês voltem e explorem nossos próximos conteúdos. Esse foi o Macroeconomia de hoje. Ficamos por aqui e vocês fiquem bem e atentos às nossas novas transmissões. Se inscrevam no nosso canal e sigam Macroeconomia nas redes sociais. Tchau!